A pedido, né, a convite, então, de vocês, da IFPB, eu preparei uma apresentação falando um pouco sobre a relação da pandemia e a relação da bicicleta elétrica dentro desse contexto de transporte nesse cenário de pandemia. Como não podia deixar de falar, né, estou aqui representando a Pedala, que, na verdade, Pedala é uma marca, né, é uma marca de uma empresa chamada EBMS, que é a Empresa Brasileira de Mobilidade Sustentável, que ela foi criada em 2017 aqui na cidade de São Bernardo do Campo, que, aliás, é onde eu resido também, e que ela tem um objetivo, ela pertence a um grupo empresarial que tem um grande escopo e uma grande preocupação com o desenvolvimento sustentável e dá de retorno para a sociedade o que a sociedade deu para esse grupo empresarial, então eles são extremamente responsáveis e competentes nisso. E a Pedala nasceu em 2017, já sendo a primeira marca de bicicletas que tem a maior quantidade de modelos disponível para venda aqui no Brasil. Uma empresa brasileira, obviamente a maior parte dos componentes acaba vindo de fora, vindo da Ásia, por questão de preço e competitividade, que eu vou falar um pouquinho mais para frente nessa apresentação, mas é hoje uma empresa jovem que já é a terceira em quantidade de bicicletas no país, bicicletas elétricas. Eu acho que é legal falar um pouco sobre esse contexto de sustentabilidade. A gente que é professor, né, professor Antônio, é legal sempre que a gente vai falar sobre um tema, explicar um pouquinho. Sustentabilidade não está ligada apenas às questões ambientais. Sustentabilidade, ela tem hoje 3 principais eixos, ou a tríplice hélice, como eles dizem, da sustentabilidade, que, antes de mais nada, tem um enfoque social, ambiental e também econômico. Então, a Pedala, a EBMS, né, através da Pedala, ela tem muito claro a sua responsabilidade nesses 3 âmbitos. Né? Na questão social, obviamente, ela pensa primeiro no produto e no uso do produto por quem. A gente entende que a bicicleta ela tem a sua função hoje de um transporte urbano, de locomoção propriamente dita, histórica, no Brasil, principalmente no interior, né, dos estados, de forma geral. A bicicleta é usada como meio de locomoção com bastante regularidade, mas ela também tem o seu uso de lazer. Então, a gente entende que, na questão social, para o usuário com relação ao produto, a gente satisfaz hoje esses dois pilares. A necessidade de um transporte seguro e, ao mesmo tempo, uma opção de lazer. Por outro lado, como eu também vou explicar um pouco mais à frente, existe uma questão de responsabilidade social no que diz respeito a todo mundo que está envolvido no processo de fabricação, distribuição e também a manutenção. A gente entende que, dentro desse eixo do social, está presente o usuário, né, o cliente da bicicleta elétrica, mas também aquele que participa de todo o ecossistema, criando aí uma possibilidade que eu vou puxar agora para a questão econômica. Hoje a bicicleta elétrica já produz, além de empregos e sustentação de várias famílias ligadas à produção, também a questão da distribuição e a manutenção, que eu também vou entrar um pouco mais em detalhes lá na frente. A questão ambiental meio que fica muito clara, né, e é muito objetiva. Hoje a bicicleta elétrica é uma opção extremamente que não agride o meio ambiente de forma muito clara. Ela tem sim um consumo, ela tem um impacto de CO2, uma vez que ela é elétrica e ela utiliza hoje a energia elétrica para poder fazer o seu carregamento das baterias. Então ela não é 100% livre da emissão de CO2, uma vez que ela consome energia elétrica, que muitas vezes vem de usinas hidrelétricas ou de usinas a carvão, ou de usinas atômicas, enfim. Por essa questão, ela não é 100% limpa, mas com certeza, eu vou mostrar também mais para frente, a emissão é muito controlada, e você consegue, através do uso da bicicleta elétrica, ter uma economia e uma colaboração para a sustentabilidade do meio ambiente extremamente importantes. Para quem não sabe, a bicicleta ela começou a partir da imitação do andar a cavalo. Né? Em 1810, não sei se está bem claro para vocês aqui essa imagem, o primeiro protótipo, bom, dizem que Leonardo da Vinci já tinha desenhado um protótipo de bicicleta, tá? Eu fiz algumas buscas aqui, mas como não há uma comprovação de que aquilo era uma bicicleta, eu preferi vir através dessa informação que está mais disponível para vocês podem buscar na Wikipedia ou outras referências. Então, a primeira bicicleta ela começou sem pedal, ela era apenas como se fosse aquelas bicicletas de criança pequena, que ela tem as 2 rodas, tem um eixo de sustentação e não tem pedal, ela simplesmente pelo impulso para as crianças utilizam hoje para treinar o equilíbrio. Com o desenvolver da tecnologia de transmissão, ao longo do tempo ela foi fazendo testes, né? Os fabricantes e os desenvolvedores de bicicleta foram testando rodas maiores, rodas menores, roda da frente maior com o pé de vela já, ou a roda de trás maior, enfim.
houve um desenvolvimento até que chegássemos no modelos a partir dos anos 70, com a BMX, que o pessoal usa para fazer esportes radicais e tudo mais, um modelo mais desenvolvido. E aí vocês podem perguntar como é que a bicicleta elétrica surgiu no meio disso tudo. Pasmem, a bicicleta elétrica surgiu em 1895, pelo menos a primeira patente de bicicleta elétrica. Surgiu em 1895, através de um americano, claro, os reis, né, das patentes mundiais. Esse americano, Ogden Bolton Jr., ele fez o primeiro registro de patente de uma bicicleta que é muito próxima daquilo que a gente tem hoje, né? Um motor na roda traseira, acionado por uma bateria que fica fixa no quadro e acionada por um botão de liga e desliga. É claro que a gente está falando de uma bateria antiga, de risco, uma bateria que polui muito, que é uma bateria na base de chumbo, que tem risco por conta dos ácidos que tem lá dentro, mas foi a primeira bike elétrica. Vocês viram que não é novidade. O que é novidade, talvez, é a gente discutir no dia de hoje a bike elétrica como sendo um modal de transporte muito relevante em função de tudo que aconteceu, principalmente da grande exploração dos centros urbanos, do grande nível de poluição e principalmente do trânsito. Então vamos definir, inclusive essa é uma definição que vem no Conselho Nacional de Trânsito, não sei se vocês conseguem ler aqui embaixo, a resolução 465 do CONTRAN de 2013, ela regula o que é uma bicicleta elétrica, diferente de um ciclomotor, tá? A diferença de uma bicicleta elétrica para uma bicicleta elétrica, porém de muita potência, ou uma bicicleta, ou uma scooter elétrica, ou qualquer outro veículo, tá? É muito importante ter isso claro, até porque tem duas relações diretas. Uma é a questão de regulação para que ela possa circular em ciclofaixa e ciclovia, e uma outra que também é importante é uma questão de regulação de impostos. Por quê? Uma bicicleta elétrica que está dentro desses padrões aqui do CONTRAN, ela tem uma paridade com a bicicleta tradicional. O que significa? Se vocês lerem aqui nas características, a bicicleta elétrica ela é dotada de motor elétrico auxiliar. Então, isso é muito importante, e não é o principal meio de impulsionamento, tá? A bicicleta elétrica, a bicicleta tem um motor elétrico auxiliar, com uma potência máxima de 350 watts, e que ela pode rodar até o máximo de 25 km por hora, com acionamento exclusivo através do pedal, que eles chamam também de pedal assistido. Vou resumir isso. Uma bicicleta elétrica, para que ela esteja dentro da normativa do CONTRAN, assim como 100% das bicicletas da Pedala estão, ela tem que ter um acionamento através do pedal, ou seja, o motor só liga se o usuário estiver pedalando, tá? Não tem aceleração manual, não tem botão, para que ele possa andar sozinho. Se ele tivesse esse tipo de recurso, só somente o motor pudesse fazer o acionamento da bicicleta, ela já não seria mais uma bicicleta, seria um ciclomotor. E aí que está a grande diferença, e essa regulação do CONTRAN é muito importante. Então, a questão da potência máxima de 350 watts. Por quê? Porque a gente entende, ou o CONTRAN subentende, e os produtores de bicicletas também entendem, que esse é uma potência que vai auxiliar o ciclista. Então, para aquele que tem dificuldade de locomoção ou que vai se deslocar por longas distâncias, o objetivo é auxiliar um ciclista. A bicicleta é uma bicicleta normal, eu vou mostrar mais para frente para vocês. Mas ela tem um motor auxiliar, significa que o motor ele assiste, ele dá assistência ao deslocamento da bicicleta. A segunda coisa são as questões de obrigações legais. Ela tem que ter indicador de velocidade, até para poder mostrar que ela tem um máximo de 25. Aí só um detalhe, quando chega a 25 por hora, o motor é dotado de um recurso de sensor que indica essa velocidade e automaticamente corta o motor. Por isso que, se tiver a 25 por hora e quiser ampliar a velocidade, vai ter que ser na perna, porque o motor ele vai dar impulso até os 25 km por hora, tá? Então ela tem que ter indicador de velocidade, uma campainha de sinalização, sinalização noturna dianteira, o farol dianteiro ou o farol traseiro, e preferencialmente lateral, principalmente nas rodas, né? Existem aqueles indicadores de luz nas rodas presos nos aros, espelho retrovisor dos dois lados, pneus em plena condição de segurança e o uso do capacete obrigatório. Essas são as condições legais. E onde que legalmente, nos centros urbanos, ela pode andar? Ela pode andar em ciclofaixa, ciclovia, em vias secundárias, de preferência, com uma velocidade máxima até 50 por hora. O que significa isso? Hoje, uma bicicleta, tanto elétrica quanto uma comum, não pode andar em rodovias, a menos que haja uma autorização legal para que isso aconteça. Então, ela tem que andar sempre na zona de recuo das rodovias, e em caso das grandes cidades, ela pode andar de preferência nos caminhos que têm velocidade máxima de 50 por hora. Isso dá multa? Não há fiscalização para isso, mas essa é uma recomendação do CONTRAN e que a Pedala também segue e faz a mesma recomendação para todos os seus usuários.
Bom, vamos lá, mas vamos de cara. Essa aqui é uma bicicleta igual do professor Antônio, tá, pessoal? Ele comprou uma joia, essa aqui é uma joia. Quais as principais características? Se vocês analisarem bem, ela é uma bicicleta comum, né? Tem lá o seu guidão, tem o quadro, tem as duas rodas, tem o pé de vela, tem a corrente, tem lá o câmbio para poder mudar as velocidades, mas ela tem algumas coisas a mais. Então vamos começar pela questão da designação de como que ela começa o seu funcionamento. Então, vocês vão ver que tem um sensor, que aqui na parte de baixo está indicado. O sensor é aquele que percebe o movimento do pedal, da corrente, manda uma autorização para o módulo, que está ali em cima. O módulo está acoplado à bateria. E uma vez, então, que o sensor identifica o movimento, ele libera a informação para o módulo, que libera a carga da bateria para o motor. Basicamente, esse é o funcionamento. E como é que isso tudo é controlado? O módulo está ligado a um painel de controle que fica no guidão, que pode servir para acionamento de ligar e desligar o motor, ou todo o sistema, perdão, ligar e desligar todo o sistema, e também fazer alteração das velocidades. Porque uma bicicleta como essa, por exemplo, pode ter de 3 até 5 níveis de força, de potência diferente que o motor vai fornecer. E lembrando, quanto mais potência, mais consumo da bateria. Por isso que existe um range de consumo de bateria possível para cada modelo de bicicleta. Esse modelo, por exemplo, o usuário consegue rodar entre 27 e 30 quilômetros, dependendo do nível de potência que ele utiliza. Tá bem? Para a gente entrar um pouquinho mais de detalhe, eu tirei uma fotinho aqui para vocês. Claro que está um pouco proporcional, né? Então, aqui na parte de cima você vê o painel, que fica grudado ali no guidão da bicicleta. Ali embaixo, perto do pedal, está o sensor. Então, ele é uma placa magnética que tem um ímã, que cada vez que esse ímã do pedal entra em contato com o ímã do sensor, ele manda a informação para o módulo, que é essa pecinha, parece um polvo aqui cheio de tentáculos. Ele recebe essa informação e a partir daí libera. Vocês podem ver que tem vários fiozinhos, né? São fios conectados na bateria, fios que vão para o motor e fios que vão para o painel de controle. Então ele libera a energia para a bateria, que por sua vez fornece energia para o motor. Mais detalhadamente ainda, o motor, ele é preso, normalmente, os principais modelos que tem aqui no Brasil, o motor pode ser localizado na roda traseira ou na roda dianteira. Hoje, na Europa, principalmente, já existe uma metodologia em que o motor ele fica junto do pé de vela, junto do pedal. Isso dá muito mais flexibilidade e encontra o eixo, né, gravitacional da bicicleta ali, entre o centro de gravidade da bicicleta, o que acaba dando maior rendimento, porém ele exige muito mais da corrente e de alguns outros componentes, tá? Mas esse é um motor típico que ele vem da Ásia. Hoje não tem fabricante no Brasil hoje que possa concorrer em termos de tecnologia e de preço, mas que no caso da pedala a gente tem alguns modelos motor traseiro e alguns modelos motor dianteiro. A bateria é um caso muito sério, porque uma das coisas que a Pedala se preocupou ao lançar e separar os seus modelos foi identificar uma bateria que possa ser recondicionável, ela possa ser reutilizável, ela possa ter sua utilização, sua vida útil estendida o máximo possível e que ela também agrida ao menos possível o meio ambiente. Eu não vou entrar em detalhes aqui sobre as questões de composição química, mas basicamente a grande diferença dessa bateria de íon da bateria mais antiga ou mais tradicional, que é a bateria de chumbo, é que tipo de elemento que serve para transpor, né, os íons positivos dos negativos para poder fazer a energia funcionar. Aqui, no caso da bateria de lítio, é utilizado o éter. Então, o éter, você sabe que é um elemento químico em que ele não é tão agressivo ao meio ambiente quanto o ácido, por exemplo, que é utilizado nas baterias de chumbo. Então, esse é um objetivo da Pedala, fazer o controle dos seus fabricantes de bateria, fazer com que essas baterias possam ser recondicionáveis, mas também possamos fazer a engenharia reversa. Hoje, 100% das bicicletas que nós temos no mercado, nós temos o contato dos clientes. Toda vez que um cliente precisa fazer uma reutilização ou ter algum problema, a gente faz todo o movimento de recuperação dessa bateria e temos um parceiro que faz o descarte correto dessas baterias. Aqui, como eu falei, tem um módulo, é um esquema muito fácil de entender, né, esse princípio de funcionamento, em que, basicamente, depois de acionado o sistema, o nosso sensor manda informação para o módulo, que manda indicação para o painel e manda indicação para a bateria de que ela pode mandar a informação de energia para o motor, e, ao mesmo tempo, ele traz de volta a indicação para o painel de qual é o nível de carregamento dessa bateria e de qual é o nível de potência que está sendo usado nesse momento. Isso foi o funcionamento geral da bicicleta. Quando a gente começa a olhar para o ponto de vista social,
o que é muito bacana é que a bicicleta elétrica ela é super inclusiva. E eu não estou falando isso da boca para fora, né? O professor Antônio, que é um cara esbelto, um cara já com porte atlético, é muito fácil vocês olharem para ele e falar, pô, esse cara aqui é um ciclista. Se vocês olharem para mim, que eu sou um sujeito que está acima da média do peso, infelizmente, que tem um pouco de dificuldade, eu tenho um probleminha no joelho e tal, a bicicleta elétrica permite que um sujeito como eu também possa andar. Da mesma forma que pessoas da terceira idade. É muito divertido, porque lá na loja que eu mencionei para vocês, que eu sou um revendedor também de bicicletas elétricas, a gente aluga, eu tenho um cliente que tem 83 anos. Ele é professor da Escola de Medicina de São Paulo, e ele anda de bicicleta desde sempre. Ele inclusive, ele tem nacionalidade argentina, e ele alugou primeiro e depois comprou bicicleta com a gente. Então, a bicicleta elétrica ela é inclusiva porque ela permite, mesmo a pessoas que têm alguma dificuldade de mobilidade, um problema de articulação ou mesmo sobrepeso, ele possa se movimentar e que seja um início ou uma retomada de atividade física. Além disso, a bike elétrica é um tremendo suporte para quem está fazendo hoje, que é muito comum, né, o seu meio de vida através das entregas. Então, ele reduz muito o esforço e aumenta a sua capacidade de entregas e de faturamento ao longo do tempo. E, além disso tudo, a bicicleta também tem um potencial muito grande para atingir as zonas rurais, desde que tenha os pneus adequados, desde que tenha a capacidade de carga adequada, ela também pode ser utilizada para esse tipo de função. Outra coisa super legal, e eu vou falar para vocês, que foi o que me apaixonou nesse negócio. Eu não venho do histórico de bicicletas, até pelo meu peso, como eu falei para vocês, mas eu me apaixonei por esse negócio depois de conhecer o potencial que ele tem com relação ao desenvolvimento social. Hoje, a bicicleta elétrica ela incentiva a educação, assim como vocês todos estão aqui prestando atenção nessa apresentação hoje. Muitos alunos de São Paulo, de Minas Gerais, onde a gente já teve atuação, e no Sul também, no Paraná, a gente pôde levar um pouco dessa ideia de como a bicicleta pode ser uma opção super inteligente e, ao mesmo tempo, super divertida para que você tenha mobilidade urbana ou mesmo rural. Porém, ela te dá uma amplitude legal para você conhecer alguns conceitos de mecânica, de eletrônica, até mesmo a gente vai começar a entrar num momento de desenvolvimento das bicicletas elétricas, utilizando a internet das coisas, em que o motor pode dar informações para o celular, ligado ao GPS, para que você tenha geolocalização, definição de melhores caminhos, mas também ele incentiva o microempreendedorismo. Existem algumas ONGs aqui em São Paulo que a gente apoia, que inclusive essa foto aqui, que aparece o pessoal tendo aula, é um ambiente real dessa ONG, que chama Aro 60, em que eles trabalham com pessoal de zona de risco social, principalmente adolescentes, tá? A partir dos 14 anos, 16 anos, ensinam para eles como é a mecânica de bicicletas, não só elétrica, mas bicicleta comum, e no final do curso esse aluno está preparado para montar a sua bicicletaria. Então, ela incentiva também a educação e o microempreendedorismo. E eu tenho muito orgulho de falar que a EBMS pertence a um grupo que tem esse foco, ligado à educação e ao microempreendedorismo como praticamente DNA da sua estrutura. Eu falei lá atrás de que a gente ia falar um pouquinho sobre o impacto do eixo econômico da sustentabilidade com relação à bicicleta elétrica. Quando você pensa na bicicleta elétrica, no produto, você já imagina, pô, eu preciso comprar em algum lugar, né? Onde que eu vou comprar? Vou comprar online. Hoje a Pedala, por exemplo, vende suas bicicletas no Mercado Livre, vende na americanas.com, mas também no próprio site. Mas principalmente as vendas acontecem através das bicicletarias. Como eu falei agora atrás, alguém que arruma bicicleta também pode vender, também pode ser um representante de vendas. Então a gente entende que a cadeia produtiva está ligada aos fornecedores dos insumos, aos fornecedores dos componentes da bicicleta, à montadora da bicicleta, como é a Pedala, que emprega aqui quase 20 pessoas, mas ela também impacta na vida das pessoas diretamente com relação ao transporte. Como é que ela define hoje, ou como ela pode ajudar a definir hoje, um novo modal de transporte dentro dos grandes centros urbanos. Então, para que isso aconteça, é necessário que haja políticas públicas, ou que hajam políticas públicas muito claras, muito bem definidas, para incentivar a construção de ciclofaixas, ciclovias, fazer um ensino de como se comportar no trânsito, não somente em escolas, porque para andar de bike você não precisa de carta, né, de licença, mas nas escolas, como se comportar no trânsito. Pô, eu posso andar na contramão, eu posso andar em cima da calçada, eu posso costurar no meio do trânsito, enfim, esse tipo de informação básica, que é responsabilidade, sim, dos órgãos públicos e de educação de uma forma geral, mas também ele impacta com relação a outras atividades, como foi um pouco do que o professor Antônio me disse, que vocês realizam aí nesse universo do Instituto Federal, de que são
Como é que eu posso fazer pesquisa a partir disso? Pesquisas de ordem social, pesquisas de desenvolvimento. Eu sei que tem um pessoal de robótica que deve estar olhando a gente. Como é que eu penso em uma bicicleta que possa ser inteligente, mas ao mesmo tempo tem um custo baixo, que é o grande desafio? Não é à toa que a maior parte dos montadores e de vendedores de bicicleta elétrica no Brasil hoje trazem insumos de fora do país. Porque produzir um motor elétrico ou produzir uma bateria no Brasil é muito mais caro do que feito na Ásia. Só que a gente entende que na Ásia os direitos trabalhistas não são tão bem respeitados, existe uma questão de insalubridade do ambiente de trabalho em alguns. Porém, a Pedala tem um representante lá na China que investiga todos os fornecedores para ter certeza que as melhores práticas de empregabilidade, as melhores práticas de saúde laboral são respeitadas. Mas, enfim, existem também os benefícios que são indiretos, que têm que ser levados em conta, inclusive para a questão da política pública, que são os benefícios diretos, tanto em clima, em temperatura, quanto a questão de saúde, melhoria da saúde das pessoas, uma vez que elas saem da falta de atividade, da inatividade física, para uma prática desportiva, uma prática de atividade física. Então, o complexo todo, quando você começa a olhar com mais detalhes, ele é muito rico. Ele é muito rico em discussão e muito rico em oportunidades. Então, eu acho que, se eu tiver aqui, como final dessa palestra aqui, quando vocês olharem para uma bike e começar a pensar o que mais está envolvido nisso, eu já vou estar super vitorioso, super satisfeito. O que a gente tem de potencial? Bom, primeiro que o uso da bicicleta no Brasil é um pouco... Eu vou dar um exemplo muito claro. Venho da área de marketing, mas eu acho que isso facilita para vocês. Vocês se lembram o que eram os chinelas, a sandália havaiana, há uns 15, 20 anos atrás? Há uns 15, 20 anos atrás, sandália havaiana era coisa para empregada, era coisa para quem trabalha na construção civil, era coisa para quem trabalha na roça. Eu morei na roça quando era pequeno, eu usava sandália havaiana para fazer capinar o café com meu pai. Mas olha, isso acabou mudando. Hoje a sandália havaiana é usada por atores, atrizes, tem lá bordados nela, é um material de exportação. A bicicleta, para mim, está indo para o mesmo caminho. Ela deixou de ser um meio de transporte utilizado por quem não tem dinheiro para comprar carro, para ser um veículo também de posicionamento político. E tem muito para crescer. Eu trouxe aqui um comparativo para vocês verem o potencial de crescimento que tem, baseado na quantidade de bicicletas vendidas no Brasil e vendidas na Europa. Bicicletas elétricas, veja bem. Lembro que, se você somar a maior parte dos países ali da Europa, deve dar praticamente a população brasileira. Talvez Portugal, Espanha, França, Alemanha, se você juntar essa população toda, deve dar a população do Brasil. Hoje, até 2016, de quando é esse levantamento, a quantidade de bicicletas que a gente tinha produzidas elétricas aqui no Brasil eram cerca de 10 mil bicicletas elétricas por ano, que é o fase de 2016, que foi basicamente o topo da produção, 10 mil por ano. Na Europa, a gente está falando de 1.400.000 no mesmo ano. Então, assim, há uma diferença muito grande de potencial de distribuição. E com relação à participação da bicicleta elétrica no total de bicicletas vendidas dentro desses países, ou aqui no Brasil e na Europa, aqui no Brasil a participação de bicicletas elétricas é de menos de 1%, é 0,3%. Enquanto na Europa, a participação de vendas de bicicletas elétricas dentro do total de bicicletas vendidas já é de 7%. Então, a gente entende que tem muito para crescer do ponto de vista econômico, oportunidade de mercado. Acho que vocês que estão pensando em ser empreendedores aí, acende aí uma luzinha, que pode ser uma ótima opção, mas há muito que crescer, porque há muito que se vencer em termos culturais. Há uma batalha cultural dizendo isso. Assim como as sandálias havaianas vieram a ser também vistas por outros níveis de categoria, né, de consumidores, as bicicletas também têm oportunidade nesse meio, e a bicicleta elétrica também é um parecer. É claro que ela é mais cara do que uma bicicleta tradicional, mesmo em função da tecnologia envolvida no seu desenvolvimento, como os insumos também, elétricos, eletrônicos e mecânicos, mas eu acho que é uma grande oportunidade num país como o Brasil, que está buscando novas alternativas, de se tornar um veículo principal, talvez, no deslocamento nos centros urbanos e rurais também. O que tem com relação à política pública? A gente entende que há muito o que fazer. Hoje, a cidade brasileira que tem mais vias em estrutura cicloviária é São Paulo, com 468 quilômetros só. Eu falo só, porque se eu comparar com a Holanda, por exemplo, a Holanda tem quase 2.000 quilômetros de vias e ciclovias preparadas para rodagem de bicicletas. Depois, Rio de Janeiro, Brasília e assim por diante. Ciclofaixa, ciclovia não é uma questão apenas de conforto para o motorista do carro, que precisa respeitar o ciclista, assim como o próprio ciclista.
é uma questão de mudar a mentalidade da população com relação ao incentivo a modais de transporte que sejam menos poluentes e que sejam menos, que possam interferir menos nas questões de trânsito nas capitais. A pandemia levou a essa condição de atenção com relação ao uso de transporte público. E na Europa, os governos já estão incentivando muito o uso da bicicleta como uma opção para evitar aglomerações. Se vocês buscarem, fizeram uma busca rápida aqui na internet, incentivo ao uso da bicicleta pandemia, vocês vão ver que a França está criando aqui quase 180 milhões de dólares de incentivo para que haja adoção da bicicleta, inclusive financiando a compra de bicicletas por parte da população. A Alemanha, a Austrália, os Estados Unidos, enfim. Esses países que já têm essa maior consciência sobre o uso de modais de transporte alternativos, já se lançaram primeiramente incentivando isso. Não incomodados pelas questões que a gente sabe muito bem das associações de transporte, de ônibus, de trem, dos coletivos. A gente sabe que há um problema bastante grande ligado à política com relação a isso, mas a gente tem que vencer. E eu acho que esses movimentos que estão acontecendo nos últimos dias do posicionamento com relação ao racismo, demonstram que a juventude hoje tem um poder de posicionamento que é muito grande. E eu acredito muito nisso. E eu sou um grande apoiador de que o movimento da juventude por adoção de determinados comportamentos pode perdurar. Eu acho, então, fazendo essa ligação, que afinal de contas é o tema que o professor Antônio me desafiou, a gente entende, eu sou um especialista da área de turismo, tá, pessoal? Eu venho há quase 30 anos trabalhando com turismo em companhias aéreas, locadoras de automóvel, dentro desse setor. Esse setor foi imensamente impactado. A gente entende que o setor de turismo deve demorar pelo menos 2 anos para conseguir se recuperar do impacto da pandemia. Não sei se vocês têm acompanhado, mas companhias aéreas têm apelado ao Chapter 11, que é como se fosse um sistema de parar de pagar para que não quebrem, em troca de garantias de não demissão. Enfim, muitos hotéis, até a semana retrasada, 80% dos hotéis das cidades de um país inteiro estavam fechados, significa milhares de empregos e assim por diante. Então a gente entende que o novo normal, ou seja, para que voltem os mesmos níveis de empregabilidade, de produção, vai demorar cerca de 1 ano, 2 anos. Em função disso, o modal de transporte, para que haja uma menor disseminação da própria doença, para que haja menor contato, o modal de transporte individual é uma grande alternativa. O nosso receio, pelo menos o nosso receio da Pedala, é de que isso seja entendido de que vamos voltar a comprar carro. Só que não dá para comprar carro com os níveis de preço que há o carro hoje. Né? Se você pensar na questão de endividamento para se adquirir o automóvel individual, né, ele começa a esbarrar nessas questões de garantia e dos próprios bancos demandando garantias. Por esse motivo, eu trouxe para vocês um comparativo de como é que a gente pode incentivar maior o uso da bicicleta, não somente a bicicleta elétrica, mas a bicicleta de forma normal. Como eu falei para vocês, a projeção de cenário é um retorno lento, é de que então há a questão da insegurança do transporte público, há uma questão muito importante que é a utilização do que a gente está fazendo agora, que é usar o home office e usar as reuniões através dos veículos online. Nunca houve tantas ferramentas de transmissão de live, de conversas ao vivo, como tem agora, e cada vez mais melhorando a sua performance, melhorando a sua nitidez, melhorando a sua capacidade de fazer compartilhamento de vídeos, de imagens, de arquivos. E também, nunca houve tanta gente comprando online. Há toda uma nova geração de compradores online que, por conta da pandemia, acabou entrando nesse modal. O que vai reduzir muito o medo que as pessoas, principalmente os mais velhos, né, o pessoal mais antigo, o pessoal mais sem instrução, tinha de entrar usar a internet, usar seu celular para fazer uma compra ou fazer uma transação. Isso tudo a gente vê como, talvez, de alguma forma, um resquício positivo da pandemia. E que, obviamente, pode impactar também, como eu falei, nesse modal de transporte. Eu trouxe para vocês aqui uma comparação feita pela revista Exame, eu até esqueci de colocar aqui a referência, mas ele veio da revista Exame, comparando o custo mensal de andar de bicicleta, de andar de carro, para você rodar 180 km por mês. Eu acho que vocês conseguem ver aqui, não há uma comparação clara. Como eu falei, um veículo usado hoje, né, considerando o seguro, IPVA, depreciação, manutenção, você tem um custo anual de R$15 mil. Ao passo que se a compra de uma bicicleta, que pode ser feita hoje em até 12 vezes, né, você pode conseguir comprar esse bem, não vai custar mais do que R$3 mil por ano.
Fora aí a questão de manutenção, a questão de sustentação dele. Enfim, e aí, como eu falei lá por último, que eu tinha falado com vocês no começo da nossa conversa, a emissão de CO2 na atmosfera não dá para comparar. Você evita, com a bicicleta elétrica, de emitir quase 300 quilos por ano que o seu carro faz para rodar os mesmos 180 quilômetros. Bom, eu estou chegando já no final da minha apresentação, dizendo que a bike elétrica não é a solução. Né? Eu não teria nós aqui da Pedala não teríamos essa pretensão de dizer que a bike elétrica é a solução dos nossos problemas, mas com certeza ela faz parte da solução. Faz parte da solução do ponto de vista social, onde que dá oportunidade para as pessoas terem um veículo de fácil acesso, né, para poder se deslocar nos centros urbanos, cuja manutenção é baixa, abre possibilidade de novos entrantes, de um microempreendedorismo dentro de toda a cadeia de produção, a novas empresas fabricantes, a novas empresas distribuidoras. Por outro lado, há a chance de movimentar o mercado com mercado de entrega por sistema de delivery, de forma geral, e também a questão de sustentabilidade do meio ambiente. A gente entende que deixar de emitir gás carbônico, só lembrando, o consumo de uma bateria de bicicleta elétrica no padrão normal é igual ou um pouquinho menor do que de um celular para carregar. Então você consegue carregar uma bicicleta elétrica hoje praticamente com o mesmo consumo que um celular deveria hoje para poder fazer seu carregamento. E é isso. Eu fico aberto aqui a perguntas. Agora que o professor Jorge e o professor Antônio, e que vocês vão poder fazer para mim, eu deixo aqui os contatos e o site da Pedala para quem quiser saber um pouquinho mais da gente. Muito obrigado, professor.